Vai fazer o Enem, então se liga nessa série de revisão que nós estamos fazendo para você e vai fazer o Enem. Então, já tivemos o primeiro encontro, não conseguiu assistir, então procura aqui no nosso canal que vai estar disponível para vocês. Esse é o nosso segundo encontro, trazendo um mundo de conhecimento voltados para o Enem, passando pela prova de linguagens, conhecimentos de redação e todas as competências de redação também. E você que não me conhece, está chegando por aqui, prazer, sou o professor Paulo Ricardo, especialista em língua portuguesa, trazendo, como já disse, um mundo de conhecimento que inclusive inclui a prova de linguagens e a prova de redação do Enem. Tamo junto nessa. Esse material está disponível aqui, tá? Na descrição desse vídeo. Basta acessar, clicar e ter acesso a esse material que vai ser guiado aí durante a nossa aula de hoje, tá? Tamo junto, material em mãos, vamos embora. Gente, no nosso encontro de hoje, já vou direto ao ponto aqui com vocês, ó. A gente vai falar hoje sobre casos comuns de coesão na redação. Eu falei casos comuns, cuidado, eu não falei erros comuns, tá? Eu falei casos comuns que, obviamente, podem incluir situações de erros também, tá? Gente, quando se falar de coesão, revisãozinha rápida e direta aí. Coesão, em outras palavras, são os famosos o quê? Conectivos. Com certeza você já ouviu falar neles. Então, durante até os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou chamar a atenção de vocês desses conectivos, né? Lembrando, não são só aqueles conectivos que nós estamos acostumados e sabemos que tem que colocar entre os parágrafos e dentro dos parágrafos, especialmente esses que são colocados dentro dos parágrafos. Existem várias formas de conectivos que são exigidos e que são comuns na hora da construção de uma redação, interligando palavras, ideias principalmente e garantindo o que a gente chama de progressão temática. É isso que eu vou chamar a atenção de vocês para isso, que muito aluno, como eu já disse no início, fica só mais habituado, né, a repetir, a muitas vezes só entender que conectivos são aqueles, como eu já disse, entre os parágrafos, ou alguns conectivos que ocorrem dentro dos parágrafos. Vamos lá? Acompanha aí. Primeira situação que nós temos de uso dos conectivos, tá? E lembrando, tá? Não pode passar batido, se liga aqui, ó. Quando eu falo dos conectivos, eu estou falando da competência 4 de correção da redação. Então, dentre essas situações que nós vamos discutir aqui, a gente está falando da competência 4. Vamos lá. Primeira situação, eu acredito que eu até já situei para vocês um pouquinho, né? É preciso que você, durante a redação, que isso não é novidade para vocês, que vocês insiram, né, justamente os conectivos aí, ó, dentro dos parágrafos. E aí foi destacado já alguns para chamar a atenção de vocês. Então, lá no nosso primeiro encontro, eu chamei a atenção de vocês para a utilização de quê? Dos períodos. Então, veja que é muito comum, associado ao ponto, logo à sua frente e à sua direita, vir a presença de um conectivo. Gente, o mais importante aqui não é só colocar o conectivo. Lembre, você tem que dar atenção ao uso adequado desse conectivo. Ele está dentro do contexto de uso, ou seja, a ideia que eu disse antes tem uma relação lógica com a ideia que vem depois. Então, cuidado você aí que está me ouvindo. Paulo, já usa os conectivos, ótimo, mas tenha cuidado ao contexto de uso, ao sentido desse conectivo. E não é só jogar o conectivo, veja a relação entre as informações. Então, a primeira grande situação para você é, se você usar um conectivo que não está de acordo com o contexto, você vai ser penalizado, justamente na competência 4 pelo mau uso desse conectivo. Tudo bem? Aqui, o candidato usou um entretanto para dar uma ideia de contra-argumentação, de contraste, de oposição, tá? Usou um consequentemente, que o próprio conectivo já ajuda nisso, dessa ideia de consequência, tá? Então, primeira grande lembrete para vocês é usar um conectivo de maneira adequada em relação ao contexto de uso, tá? Não esquecer também que além de ter um adequado ao sentido, é importante que você demonstre o quê? Variabilidade. Variabilidade. O que é variabilidade? Variar, diversificar. Não ficar só usando apenas o mesmo conectivo em relação a determinado sentido. Demonstre variabilidade, tá? Dos critérios básicos aí de correção da competência 4. Até aí tudo bem, nada de outro mundo, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, cuidado, muito, muito, muito cuidado. Com o quê? Justamente com esse mau uso do conectivo. Claramente aqui a gente já tem uma situação que implica esse mau uso, né? Dessa forma, já está destacado aí para vocês. Prestando atenção melhor na relação entre as ideias, a gente percebe que o dessa forma ele costuma ser usado para dar uma ideia de quê? De conclusão. Ótimo, tudo bem até aí. Mas será mesmo que nessa situação aqui, entre essas informações, eu tenho uma ideia de conclusão, né? Eu não tenho essa ideia de conclusão. Então, dessa forma, nesse caso aqui, ele foi mal utilizado, confirmando aquilo que eu já vinha chamando a atenção de vocês, tá? Não basta só usar o conectivo, tem que usar de maneira adequada.
Então, gente, essa primeira situação é mais essa contextualização para algo clássico que vocês já sabem, mas acabam cometendo deslizes. E às vezes, quando vem penalizado, fica sem entender por quê. Tudo bem? Situação 2. Acho que agora vem o X da questão aí para chamar realmente a atenção de vocês. Situação 2. Já está destacado aqui para chamar bem a atenção de vocês, tá? Indivíduos brasileiros e pessoas. Indivíduos brasileiros e pessoas. Isso é muito comum, isso conta como conectivo também, porque eles ajudam na progressão temática, tanto de uma ideia pontual, quanto da própria progressão temática do tema em si, do que está sendo posto no Enem. Esses usos aqui, ó, indivíduos brasileiros. Já usei indivíduos, já usei brasileiros, poderia usar, já usei pessoas, poderia usar o quê? Cidadãos. Isso é o que nós chamamos de quê? Do uso dos sinônimos, né? Através de quê? Dos substantivos. Gente, isso é conectivo com certeza. Então, para garantir a progressão da ideia e do tema, como eu já falei, isso também é um recurso de coesão. Isso também conta como conectivo, beleza? Que vai te ajudar na progressão. Então, você que vai fazer o Enem, lembre-se, a utilização dos sinônimos é importante na coesão das ideias. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, isso até evita repetições, como a gente diz, essas repetições que se repetem mesmo, para não ficar a mesma palavra, o mesmo sinônimo. Agora, cuidado, tenham muito cuidado. Não fiquem bitolados ou achando que não podem repetir uma palavra. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que o contexto do tema traga a palavra fome. Beleza, fome. Desperdício de alimento no Brasil é a relação com a fome. Beleza? Fome é uma palavra que a gente não vai ter uma pluralidade de sinônimos. Fome, o máximo que a gente tem diretamente é o quê? Insegurança alimentar. Então, vai ser normal no meu texto que a palavra fome apareça com muita recorrência. Óbvio que eu não vou ficar uma linha atrás da outra, fome, 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 fome. Eu vou distribuir ao longo dos parágrafos e ao longo do texto de maneira equilibrada e utilizando em segurança alimentar outros recursos. Mas em se tratando de sinônimos, veja que nesse caso a repetição da palavra fome vai ser extremamente natural comum, não vai ser uma repetição problemática. Então se ligue na questão dos sinônimos. Eles ajudam sim na questão da coesão. Se não estava sabendo disso ou não estava atento ainda, veja como os sinônimos ajudam nesse encadeamento das ideias. Beleza? Aqui outra situação, né? Pegando um tema que já caiu no Enem, aqui ó, registro civil, aí usou documentos, comprovantes, autenticações, ou seja, vejam que são palavras que vão garantindo essa progressão temática. Então busque utilizar no seu texto sinônimos. Agora cuidado, não é utilizar qualquer sinônimo. Então, às vezes, vocês ficam mais ansiosos. Ah, não pode repetir. Quem disse que não pode repetir? Beleza? Nem toda repetição é problemática. E, às vezes, vocês buscam sinônimos que destoam completamente do campo semântico. Então, às vezes, sendo bem sério para vocês, tá na dúvida realmente do sinônimo, se é que ele está claro para o contexto? Na dúvida. Melhor até repetir a palavra do que eu apostar numa palavra que você não tem certeza e se realmente está dentro do campo semântico. Então, realmente, tenham cuidado com esse campo semântico, com o sentido daquele sinônimo. Tudo bem até aí? Tá? Outro recurso ainda voltado para essa questão do uso do substantivo, tá? É quando a gente pega um substantivo e ele é construído a partir de um verbo. Isso aí a gente chama de quê? De nominalização. Ou seja, eu criei um nome a partir de um verbo. Isso ajuda muito justamente na proposta de intervenção. Veja aqui, ó, se você perceber o contexto, para retomar a ideia de fiscalizar, que é um verbo, eu me utilizei de quê? De um substantivo, tá? Fiscalização. Então, se eu usei anteriormente a palavra fiscalizar, para retomar a ideia, eu uso fiscalização. Tudo bem. Vejam como assim, de cara, às vezes você não está prestando atenção, mas o próprio texto te dá um vocabulário para que você continue a ideia. Então se ligue nisso, ó, processo de nominalização. Quando eu crio, entre aspas, obviamente, um substantivo a partir de um verbo, ou seja, há uma variação, uma construção de um substantivo a partir de um verbo. Isso conta como recurso coesivo também para te ajudar na progressão do texto. Beleza? E aqui, entrando na situação 3, que é algo muito clássico, né, para fechar essa questão dos nossos conectivos como revisão, se liga aqui na situação 3, uma situação clássica, já está destacado aqui o onde para vocês, tá? O onde, cuidado quando utilizar o onde, né? Onde, realmente aqui ele foi mal usado. Onde, apenas para dar a ideia de quê? De lugar, e não é qualquer lugar.
tem que ser um lugar o quê? Físico e ou fixo. Paulo, um lugar fixo. Uma sala é um lugar fixo. Beleza? É um lugar físico também. Um automóvel é um lugar físico, mas não é um local fixo. Beleza? Então, uma sugestão, uma dicasinha de ouro para vocês. Revise seu texto, é a primeira coisa. Achou onde? Tá na dúvida? Substitua pela expressão em que aí não vai ter problema, porque essa expressão tanto vai servir para lugar abstrato, lugar físico, lugar fixo, não importa. Então, a dica de ouro aí para vocês é, utilizou a expressão onde no texto, está com dúvida? Troque pela expressão em que ela vai fazer a referência a qualquer categoria de lugar. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha de hoje, bem direcionada para algumas categorias de conectivos que com certeza estarão na sua redação. Espero que vocês tenham gostado. Faça sua inscrição aqui no nosso canal, deixe seu comentário e tamo junto nessa caminhada. Desde já, uma boa prova para vocês no Enem. Tamo junto, valeu! Paulo Ricardo, português que aprova.